Meu nome é Cristiane Frois e eu vim aqui hoje falar com vocês a respeito dos nossos comportamentos que muitas vezes nós queremos mudá-los, a gente racionalmente sabe a necessidade que temos de mudá-los, mas muitas vezes nós não conseguimos. Nós sabemos racionalmente o que fazer, mas na hora de agir a gente continua batendo na mesma tecla. De onde isso vem? O que acontece, gente, é que hoje nós somos adultos, contudo, todos nós adultos hoje tivemos uma história lá atrás. E a nossa história, ela vai sendo internalizada dentro de nós e ela se manifesta hoje de uma forma que a gente muitas vezes não sabe de onde vêm certos comportamentos, mas eu asseguro para vocês, muito deles vem lá de trás, ou melhor, de dentro de nós. A nossa personalidade, ela começa a ser formada na infância e continua na adolescência. E no período da infância é o período que nós mais internalizamos crenças, ou seja, realidades que temos do que é o mundo, do que é a vida. Então, tudo aquilo que vai se repetindo de forma constante, aquilo que é dito através dos nossos cuidadores, através da nossa família, da escola, do contexto no qual estamos inseridos, aquilo que nos causa grande impacto emocional, que nós também conseguimos perceber através dos 5 sentidos, às vezes não é dito, mas nós enxergamos. Nem sempre aquilo que é falado somente, aquilo que é percebido também através dos 5 sentidos, e tudo aquilo que nos causa emoção é como se ficassem arquivados dentro de nós, mesmo que a gente não saiba. Imagina um grande computador, que você tem lá vários arquivos e muitos deles você nem lembra, porque não tem como você lembrar de 10 mil arquivos, 20 mil arquivos que estão lá no seu computador, não tem como. Assim é na nossa mente. Então, muito, dessas nossas percepções, dessas nossas crenças, dessas nossas verdades internalizadas, vão lá para o nosso inconsciente. E hoje elas se manifestam. E muitas vezes a gente nem sabe por quê. Sabe aquele comportamento que a gente tem? E a gente fala assim, nossa, eu nem sei por que eu me comportei assim. Quando eu vi, eu já fiz. É justamente esse instinto, esse mecanismo que vem lá de dentro e que faz com que gere grande emoção e que a gente simplesmente reaja, muitas vezes. Ao contrário de agir. Porque quando nós agimos, nós usamos a razão. Quando nós reagimos, é o impulso. Então, nós temos vários impulsos que fazemos e que posteriormente nós nos arrependemos, tá? E isso geralmente vem lá de trás, desses esquemas que o Jeffrey Young nos traz. Esquemas é tudo aquilo que nos causa emoção, que nos causou impacto e que ficou arquivado dentro de nós como verdade. Vamos lembrar que a criança não tem o cérebro formado, está em formação. Então, a experiência que ela vê, conforme ela vê, é o que ela internaliza como verdade. Ela não consegue racionalizar se aquilo é verdade ou não, ela não consegue entender se aquilo ali, o motivo que aquilo ali aconteceu ou não. Ela simplesmente vê a cena e internaliza como verdade. Então, imagina o tanto de crenças que nós não temos, que internalizamos como verdades, que nem sequer sabemos que existem dentro de nós e que causam hoje grande impacto na nossa vida. E 3 grandes áreas dessa nossa vida são impactadas diretamente com essas crenças limitantes. Nós temos crenças também fortalecedoras, tá? Crenças, gente, é tudo aquilo que nós acreditamos, inconsciente ou conscientemente. Não tem nada a ver com religião, vamos deixar isso bem claro aqui. Crença é o que eu acredito como verdade, ok? Então, vamos lá. Nas 3 grandes áreas que causam impacto, essas pseudo-verdades, essas crenças que temos, que muitas vezes nos limitam, é na área da saúde, na área financeira e nos nossos relacionamentos, tá? Então, hoje eu quero falar desses impactos na nossa vida financeira. Por que eu vou falar da vida financeira? Porque, de acordo com a pirâmide de Maslow, a primeira parte, a necessidade básica que nós temos é de dormir, é de comer, é de nos sentirmos seguros, é de ter um lar, um abrigo. Então, como que a gente vai ter tudo isso se não realmente temos condições de comprar isso, e realmente não temos condições financeiras? Então, é uma das necessidades básicas que nós temos, tem muito a ver com a questão da independência. A questão também financeira hoje abala diversos relacionamentos, pessoas presas a relacionamentos por achar que não dá conta de se sustentar. Então, o financeiro ataca aí várias áreas, Não só o dinheiro em si, ataca várias áreas, ataca também a nossa saúde, os nossos relacionamentos, enfim. Então, vamos falar hoje
da questão financeira e de várias crenças limitantes que existem dentro de nós, relacionadas a dinheiro, relacionadas à capacidade, à independência financeira e que muitas vezes faz com que nós sabotemos essa área da nossa vida. Por muitos anos eu trabalhei com recursos humanos. E o que mais, o princípio, né, da minha carreira na vida da psicologia foi na área do RH. Eu comecei a fazer estágios, as portas que se abriram desde o primeiro período da faculdade foi na área de recursos humanos e eu sou extremamente grata a esse aprendizado que eu tive, que hoje faz tanto sentido na minha vida. Mesmo que eu não utilize mais de forma direta, mas de forma indireta, nós sempre utilizamos porque eu falo muito a respeito da vida profissional também, que é algo muito importante. Eu vou falar por quê, tá bom? Então vamos lá. Eu comecei a minha carreira assim que eu comecei o curso de psicologia na área de recursos humanos. E eu vou contar para vocês que era uma área que eu tinha um pezinho atrás. Porque o trabalho, para mim, era visto até então como algo desgastante, era visto como algo ruim, era visto como algo sacrificante. Ou seja, eu tinha que me sacrificar muito porque o trabalho era um sacrifício. Era uma crença que eu tinha. Então, eu tinha muita dificuldade com a área de RH, mas eu queria conhecer. Eu queria conhecer todas as áreas possíveis da psicologia. E o RH foi, igual eu expliquei, o que me abriu portas. Eu falei, eu vou lá e vou ver como é isso. Eu quero até tirar, talvez, algumas crenças que eu tenho a respeito do RH. Então, eu quero ver na prática como é. Eu não quero simplesmente que nenhuma trave aqui agora me impeça de caminhar. Eu sempre busquei muito entrar em contato com essas dores, justamente porque eu sabia que elas tinham algo a me ensinar. Então, passei a trabalhar com RH. Mas de onde vinha essa crença de que RH era ruim, que tudo relacionado a trabalho era ruim, que as pessoas eram infelizes no trabalho, que tínhamos que ser infelizes, que trabalho e felicidade não andavam juntos? Isso vinha da minha história, de tudo aquilo que me foi passado como verdade. Durante a minha vida, o meu pai era marceneiro, né? Meu pai faleceu, eu tinha 2 anos de idade. E o meu pai, ele era marceneiro e ele trabalhava por conta própria. E a minha mãe passou uma situação financeira muito difícil. Por quê? Porque às vezes tinha dinheiro, às vezes não tinha, era algo instável. Então, com certeza, uma das coisas que eu mais escutei na minha casa é a questão da necessidade da estabilidade, ou seja, o trabalho era algo sacrificante, sim, era algo que a gente tinha que ter horário, era algo que a gente tinha que cumprir todas as regras, temos sim, tá? E era algo que a gente vendia o nosso tempo para ter aquele valor certo no final do mês. Era uma coisa que eu sempre escutei muito. Nós temos que ter um valor certo no final do mês. E temos que trabalhar no que for. Eu lembro que a minha mãe falava muito. Eu sempre trabalhei no que eu precisei, porque trabalhar não é bom mesmo não, gente. Mas eu trabalhava no que eu precisava para dar conta de sustentar os meus filhos. Por quê? Ela ficou viúva com 30 e poucos anos, com 4 filhos pequenos, e ela tinha que sustentar os filhos. Então, para ela não trabalhava, assim que ela casou, ela não trabalhava externamente. Ela trabalhava muito internamente dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, mas não exercia um trabalho remunerado, né? Esse trabalho que não é tão visto e que é muito sacrificante também. Ela era dona de casa, que a gente sabe que é um trabalho aí que infelizmente as pessoas não valorizam. Mas enfim, vamos lá. Não é disso que eu vou falar. Eu vou falar a respeito da visão que ela tinha e a visão que me foi passada. Então, ela sempre falava, eu comecei a trabalhar com qualquer coisa. Tudo que aparecia eu pegava. Era bom? Não, não era bom. Mas eu pegava porque eu precisava levar o alimento para dentro de casa. Até sair a pensão do meu pai faleceu, nós éramos crianças, eu tinha 2 anos, eu nem lembro, eu não tenho lembranças do meu pai de forma consciente, eu não tenho, enfim. Então, ela sempre trouxe isso muito. Então, a minha visão era do quê? Trabalho é algo ruim, era algo que necessitava e que trazia pouco dinheiro. Por quê? Porque minha mãe sempre estava numa situação difícil, porque ela tinha pouco estudo, ela trabalhava sempre com serviços que não eram tão bem remunerados, não eram mesmo, infelizmente, serviços que desgastavam muito, mas que não traziam uma boa remuneração, não eram vistos como algo importante, enfim. E ela sentia-se muito humilhada no trabalho, ela sempre deixava isso muito claro, que as pessoas a humilhavam, que ela se sentia inferior e que ganhava pouco, mas que era um trabalho honesto, mas que era necessário, mas que era ruim, mas era bom, vamos dizer assim. Era um mal necessário. Eu cresci ouvindo isso, que o trabalho era um mal necessário. Então, desde que eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos, por escolha.
Eu queria trabalhar cedo porque eu queria ter meu dinheiro. Na verdade, a busca não era nem tanto pelo trabalho, era para mim ter minha independência, para eu ter meu dinheiro, enfim. Eu sempre achei isso extremamente importante. Então, com 12 anos, eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Então, era algo muito cansativo, mas eu fazia e estava tudo certo. Trabalhei de várias coisas. Trabalhei em papelarias, trabalhei panfletando, trabalhei telemarketing, enfim, o início da minha carreira profissional, realmente eu trabalhei de várias, mas era sempre uma busca, assim, eu falava, isso eu não gosto, eu quero algo que eu gosto. E eu lembro que eu escutava assim, não, trabalho que você gosta, você não vai achar e nunca você tem que trabalhar. E isso ficou muito enraizado em mim. Então, quando eu escolhi a área do RH, para mim eu ia falar, nossa, eu vou falar mais a respeito de trabalho, que é uma coisa que eu vejo como algo ruim, um mal necessário, vamos dizer assim, mas enfim, eu fui. Mas essa crença é muito forte dentro de mim. E realmente, com o RH, quando eu passei a trabalhar, eu vi muitas coisas que eu não me identificava. Por exemplo, o fato de que eu trabalhava para empresas, né? Eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para várias empresas de seleção e recrutamento. E eles tinham umas regras nas quais não condiziam com meus valores. Tudo aquilo que não condizia com os meus valores, ou seja, tem que ser uma seleção de uma pessoa assim, ou seja, de uma pessoa extremamente capacitada, eles não queriam porque aquela pessoa não veio daquela faculdade, ou porque aquela pessoa, por causa da cor, eles discriminavam, ou por causa da aparência física também, tinha muita discriminação, eram coisas que me faziam muito mal. Então eu falava, não vou ficar. Aí eu buscava um outro, só que aquilo ia se repetindo. Até que uma vez eu pensei assim, falei, gente, isso tá me fazendo muito mal, isso não vai de encontro às regras, aos valores que eu acredito. E eu lembro que uma pessoa na empresa virou e falou assim, olha, você pode sair e buscar 10 mil lugares para você trabalhar. Todos serão assim, todos têm regras e a gente tem que cumprir o que o cliente pede. E eu pensei assim, gente, mas não é isso que eu acredito, será que é isso? Até que um dia eu virei e falei, não dá mais. Eu comecei a adoecer mesmo, falei, não dá mais. Então eu fui buscar, conhecer, isso já estava perto de eu formar também na área. Assim que eu formei em psicologia, eu já fui para a clínica, eu já fazia estágios também obrigatórios na faculdade, na clínica, tá? Trabalhava com RH, mas também sempre busquei conhecer a clínica, porque eu falei que eu queria conhecer todas as áreas. Na verdade, as áreas que mais me chamaram a atenção era a área do RH e a área clínica, dentro da psicologia, a área de saúde mental mesmo, a área enfim, a área de desenvolvimento de pessoas, a área da pessoa saber das capacidades que tem, a saúde mental no sentido geral. Isso me chamava muito a atenção. Então, eu percebi que quando eu trabalhava com RH, eu via pessoas muito infelizes no emprego e realmente reforçava aquela ideia do seguinte, é um mal necessário. É um mal que nos traz dinheiro, então a gente precisa. E trazia pouco dinheiro, porque a maioria das pessoas estava sempre reclamando, né, de não ter dinheiro, do salário. No dia que caiu o salário, ficava feliz, nos outros 29 dias tristes, enfim. Eu falava, gente, mas será que essa é a realidade? Mas isso era uma crença internalizada em mim também, então era a minha realidade também. Ok. E assim que eu formei, eu fui buscar trabalhar realmente na área da saúde, mas eu já comecei a querer realizar um sonho que eu tinha antigo, que eu já tinha feito várias coisas para realizar esse sonho, de montar lojas, que não deram certo, de trabalhar por conta, eu vendia roupas na faculdade, até para ajudar a pagar a faculdade, porque o estágio me pagava muito pouco, enfim. Então eu sempre busquei empreender. Só que eu achava que eu tinha que empreender e ter algo certo. Por quê? Aquilo lá que a minha mãe falava lá atrás, tem que ter algo certo, mesmo que seja pouco, é um dinheiro honesto, é o dinheiro que vem muito, geralmente não é de forma honesta, enfim. E isso foi ficando realidades dentro de mim. Então eu tinha, assim, várias crenças que me limitavam muito na vida financeira. E assim que eu formei, o que eu mais escutava é que eu tinha que fazer um concurso público, porque a área da psicologia já era uma área ruim, era uma área que não dava dinheiro, era uma área que as pessoas trabalhavam por caridade, e eu tinha que fazer um concurso. Mas quando eu pensava em concurso, gente, de verdade, dentro de mim, me dava uma coisa ruim, porque não era o que eu queria. Claro que o sonho de cada um, se o seu sonho é fazer concurso, faz. Eu tô falando do meu sonho não era fazer concurso. Não era. Eu não conseguia me imaginar 10, 20 anos trabalhando na mesma coisa ali, da forma como o outro, né? Porque a gente tem que fazer conforme o outro quer. Eu já vinha ali de vários mecanismos de fazer coisas que eu não queria, tanto que eu não ficava. E eu falava, tá, se eu tiver no concurso, eu não vou ter coragem de sair, porque eu custei a passar, e aí eu vou ter que ficar 20, 30 anos infeliz. Não, mas é o certo, porque é uma coisa certa, enfim, é uma estabilidade. Então eu tinha essas questões internas muito mal resolvidas dentro de mim. Era um conflito, né? Do que eu queria com as crenças. Olha para você ver.
E era crença muito enraizada, muito forte, muito verdadeira dentro de mim, juntamente com o meu sonho, a minha vontade, que eu nem sabia que era minha, na verdade. Eu achava que era um desejo de alguém que não tinha juízo, porque eu sempre escutei muito isso, que eu era muito sonhadora, que eu achava que o mundo era um mar de rosas. Nunca achei, né? Era o que minha família falava, porque eu queria ir em busca dos meus sonhos. Então, quando a gente ia em busca dos sonhos, era como se achasse que, né, não, sonho não é para ser realizado, vamos viver a realidade é dura. Era como se fosse isso. E eu nunca quis enxergar a realidade como algo duro, eu queria enxergar a realidade como algo possível de ser modificado, porque é o que eu sempre acreditei. Mas essas crenças enraizadas muito fortes em mim. Então, ok. Ficava esse conflito, e esse conflito começou a acarretar diretamente na minha saúde. Então, foi uma outra macro área da minha vida que foi, gente, eu adoeci, eu tive vários problemas de saúde devido a vários conflitos internos que eu tinha, das minhas vontades com as minhas crenças. Isso refletiu na minha saúde, isso refletiu no meu relacionamento. Por quê? Eu tinha uma crença de não merecimento, era como se eu não merecesse ser feliz. Então, automaticamente, eu sabotava meus relacionamentos. Ou eu evitava, né, não, tá muito bom para ser verdade, isso inconsciente, ou eu realmente fazia, quando estava muito bom para ser verdade mesmo, eu estava vivendo, eu fazia algo inconsciente para sabotar aquilo, ou seja, não tem algo, aí vinha desconfiança, não tem algo estranho. Então, imagina só esses conflitos internos não trabalhados, nem entendidos do que eram, quando se juntavam, caos que não causava dentro de mim. E eu buscando me conhecer, buscando entender até mesmo porque eu sempre falei, eu quero passar para as pessoas o que eu faço na minha vida. O que eu não faço não justifica eu passar. Não é verdadeiro. E isso é um dos valores que eu tenho muito. Eu só vou falar daquilo que eu faço. Se eu não fizer, eu não vou falar a respeito. É incongruente, não é verdadeiro. E as pessoas sentem, né? E eu não quero ser uma pessoa que não passa o que não faz. Eu acho isso falso. E é uma coisa que eu sempre... É um dos meus valores, a questão da transparência, a questão de você falar conforme você faz. Porque eu sempre tive vamos dizer assim, um ranço instaurado daquilo que era dito e não era feito. Então, eu sempre busquei fazer diferente, eu sempre quis fazer a diferença em mim. Se os outros não quisessem, era uma questão dos outros. Eu respeitava o que cada um, às vezes, eu até sabia, né? Eu percebi isso muito fácil, porque as pessoas falavam e não faziam respeito, isso não me causa nenhum tipo de problema, nenhum, isso não encontra ressonância em mim. Contudo, era algo que eu não queria na minha vida, eu falava sempre, eu quero, tudo que eu falar é o que eu quero fazer, porque senão é incongruente, não é verdadeiro. E então eu sempre busquei muito. Falei, não, preciso resolver esses conflitos, porque como eu vou trabalhar com saúde mental, como eu vou trabalhar com realização, sabe? Como eu vou falar de trabalho de uma forma boa, de uma forma de realização de sonhos, se eu não tô fazendo isso na minha vida. Então, sempre teve uma força ali meio que me empurrando. Essa força interna que nós temos, ela é fantástica. E ela meio que me empurrava, mesmo que as minhas crenças, porque eu sempre fui uma pessoa que me cobrava muito, mesmo que as minhas crenças ali muitas vezes queriam me paralisar, sabe? De falar, mas eu tô errando, eu não posso, isso é errado, isso é pecado, isso é... Como se eu estivesse indo contra uma regra, e eu sempre gostei muito de cumprir regras. Então, se tem uma regra no trânsito, eu falo, vamos cumprir, gente. Se tem uma coisa, sabe, se tem uma regra na empresa, vamos cumprir. Ou eu não fico, ou eu cumpro. É simples, se eu não quiser cumprir, eu saio. Né? Se eu posso escolher sair, eu saio, como eu fiz várias vezes. Mas se existe lá, eu estou lá, quer dizer que eu estou de acordo. Ok, então vamos lá. Então, eu buscava sempre cumprir isso, mas assim, falava, não, mas peraí, por que eu tenho... Aí eu comecei a questionar. E eu fui buscar me conhecer através da terapia, através do desenvolvimento pessoal, através de várias técnicas instauradas, e eu percebi o quanto de crenças enraizadas eu tinha que vinham lá de trás e que hoje se manifestavam na minha vida e me causavam grandes transtornos, como, por exemplo, o sonho de empreender que eu nunca havia feito, ou que eu começava e parava, porque todo mundo falava que não ia dar certo, todo mundo que eu digo, aquelas pessoas que estavam mais próximas a mim, falavam que não ia dar certo, porque era a história de vida delas, era o que elas acreditavam e era o que eu acreditava. Então, eu passei a buscar e falei, não, eu vou... A princípio, o primeiro passo que eu consegui dar foi equilibrar uma coisa com a outra, né? Fui pro consultório e trabalhando também numa clínica. E depois eu falei, não é isso que eu quero. Aí aconteceram várias coisas que a vida vai nos trazendo de dores, mas que na verdade é pro nosso aprendizado. E foram dores importantes. Foi aquilo que fez com que eu abrisse os olhos para muitas coisas, juntamente com o desenvolvimento que eu vinha fazendo dentro de mim, com essa
questão de trocar uma crença por outra, ou seja, eu tinha que alimentar novas crenças dentro de mim, eu tinha que alimentar novas verdades. Eu tinha primeiro que descobrir quais eram as minhas verdades, não aquilo que foi internalizado, para que eu pudesse modificar. E a crença financeira, né, limitante relacionada ao dinheiro era muito forte. As crenças que eu tinha, que eu fui descobrindo, era de que a pessoa que tem dinheiro, ela não é boa, a pessoa que tem dinheiro, ela é metida, e isso tudo coisas que foram me passadas. Não quer dizer que eu vivenciei isso, não. Eu acreditei como verdade porque aquilo foi repetido várias vezes. Rico é fútil, o dinheiro traz infelicidade, dinheiro não traz felicidade. Como é que é? O pouco com Deus é muito, enfim. Então, tudo isso eram coisas que me cobravam e quando vinha algum valor a mais, eu não me sentia merecedora. Tanto que eu sabotei, gente, tantas formas de ganhar muito mais, inconsciente, porque eu começava uma coisa e quando começava a dar certo, eu parava. Até mesmo porque, para concretizar aquela crença, porque nós vamos em busca a autossabotagem, é porque a gente vai em busca da concretização daquelas crenças limitantes, ou seja, daquelas pseudo-crenças que nós temos como verdadeiras dentro de nós. Então, eu ia até um ponto, quando começava a dar certo, eu parava. Quando começava a dar certo, eu parava. E eu tinha muito medo de errar, e errava muito, faz parte da vida errar. E eu ficava me cobrando, tá vendo? Eu sei que não vai dar certo. Eu tenho que ser infeliz, eu tenho que ganhar pouco, eu tenho que me contentar com o que eu tenho, mas os meus valores, os meus sonhos de verdade, eles eram muito fortes também, eles ficavam em conflito. E aí, com esse processo de autoconhecimento, esse processo realmente que foi um trabalho que eu fiz comigo, que foi um investimento melhor, mais fantástico, mais libertador da minha vida, foi com que eu buscasse enxergar a questão financeira de uma outra ótica, de saber que o dinheiro é bom, de saber que o dinheiro sim nos ajuda muito. E o que o dinheiro faz de mal? Nada. A não ser a pessoa que o utiliza. Eu preciso confiar em mim para saber que eu vou utilizá-lo bem. Eu preciso confiar em mim para saber que realmente eu mereço sim trabalhar no que eu gosto, eu mereço fazer o que eu gosto, eu mereço levar para as pessoas o que eu gosto e receber por isso. Eu posso ter, sim, o trabalho como algo bom, a remuneração boa como algo bom e a questão do merecimento. E hoje eu percebo o seguinte, que muitas pessoas sofrem nessa área. Muitas pessoas sofrem nessa área. Então tá na hora de nós olharmos para dentro de nós e verificarmos quais as crenças que nós temos que nos paralisam tanto diante de tantas possibilidades que a vida nos dá. Porque a vida, gente, só da gente estar vivo aqui, nós temos milhares de possibilidades de fazermos diferentes. Mas por que eu reclamo há 10 anos do meu trabalho? Por que eu reclamo há 20 anos? Por que há 20 anos eu não tenho dinheiro para nada? Ou seja, outras pessoas têm, foi sorte. Existem dentro de nós que precisam realmente ser trabalhadas, que precisam ser ressignificadas, que precisam ser transformadas, porque não tem como nós esquecermos nada que existe dentro de nós. Tem como simplesmente nós modificarmos. Tem como nós simplesmente trocarmos algo por outro, ou seja, uma verdade por outra. E aquilo que era verdade ontem para mim não precisa ser hoje. Se hoje não faz mais sentido. Agora, se faz, eu quero continuar com ela, tudo bem. Nós não somos obrigados a modificar. Eu tô falando daquilo que nos faz mal e aquilo que nós realmente queremos mudar na nossa vida. Nós somos adultos e adultos fazem escolhas. O nosso cérebro é preparado para fazer escolhas, é preparado para enfrentar desafios, é preparado para resolver problemas. Nós temos toda essa capacidade. Se eu não quero, se eu escolho, é uma escolha minha também, eu tenho esse direito, eu tenho esse livre-arbítrio. Tá tudo bem. Ninguém é obrigado, a não ser que aquilo nos faz mal. Então, o que eu chamo a atenção é para as pessoas que realmente querem. Quem não quer, gente, tá tudo certo e não tem nada de errado. Tá tudo bem, desde que você esteja bem, tá tudo bem. Quer, não tem problema algum. Agora, a partir do momento que algo não vai bem, principalmente nesse momento de pandemia, no qual eu tenho escutado muitas pessoas falarem, esperando algo externo, quando tudo voltar, eu volto a ser feliz. Quando o comércio voltar, eu vou voltar a ganhar dinheiro. Quando, gente, não dá para viver de quando, porque a gente nem sabe se isso vai acontecer. Tá? Nós temos que verificar as possibilidades que eu tenho hoje. E hoje a vida está me dando muitas possibilidades. Eu não tenho que pensar no que vai acontecer que não está em minhas mãos. Isso da pandemia, o que está em minhas mãos é eu me cuidar. Esperar que as pessoas façam o mesmo. Mas se o comércio vai abrir, se tudo vai voltar, porque primeiro que não tem como nada voltar a ser como antes, espero que não. Eu espero que tudo se modifique, que nós possamos nos modificar e modificar esse olhar. E saber que hoje tem coisas externas que nós nos preocupamos tanto que não...
É incontrolável, não tem como a gente saber se vai ter uma pandemia, não tem como a gente saber se vai chover, se vai fazer sol, se vai ter uma lei de repente que vai proibir o fechamento de todos os comércios, as coisas surgem. Só que nós temos que olhar com uma visão saudável para isso que está acontecendo e buscar soluções. Nossa mente, ela é preparada para enfrentar desafios, para buscar soluções, o que nos impede muitas vezes de fazer contato com essa máquina maravilhosa, essa ferramenta maravilhosa, são os nossos medos, as nossas crenças que vêm lá de trás, tá? Então, tudo bem. Quando eu quis fazer pós-graduação em neuropsicologia, era para conhecer mais sobre essa máquina fantástica que é o nosso cérebro. E eu garanto para vocês, essa máquina fantástica, nós não usamos nem 20% dela, da capacidade, porque nós passamos a enxergar sobre uma ótica somente e ficamos reclamando dessa ótica sem buscar mecanismos de melhorarmos, e isso é inviável, isso não dá mais. Eu acho que, somente nesse momento de pandemia, veio nos mostrar isso, que não dá mais para continuar sendo o mesmo que éramos ontem. Nós podemos ser melhores e merecemos. Nós temos que entender que nós merecemos. Então, não dá para ficar esperando o comércio abrir, não dá para esperar se eu vou ter emprego, se eu não vou ter. O que eu vou fazer? O que está em minhas mãos? Né? Tem uma pessoa que me falou o seguinte, que tá muito ruim, eu trabalho no comércio, eu tô aqui à mercê do outro. Gente, nós não estamos à mercê de ninguém. Nós podemos sim fazer muito. Podemos sim, porque tem pessoas, e eu conheço, inclusive eu sou uma dessas pessoas, eu conheço pessoas que estão conseguindo ganhar muito mais nesse momento, que estão conseguindo buscar novas soluções, que estão conseguindo ser muito mais felizes de verdade. E por que nós não merecemos isso? Porque estamos travados no medo, nós não sentimos que merecemos. Então vamos buscar. Vamos entender o que está por trás de tudo isso e vamos saber que existem várias crenças hoje que nos limitam na nossa vida financeira. E eu preciso primeiro entender quais são. Então, tudo que é relacionado a dinheiro, eu quero que você escreva. Tudo que você pensa, por exemplo, eu não sou capaz de ter dinheiro, o rico rouba, o rico é fútil, o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro é sujo. Tudo aquilo que você pensa que te limita em relação ao dinheiro, eu quero que você escreva. E ao lado você coloque uma outra crença, porque nós não eliminamos crença, nós transformamos. Então, do lado eu vou escrever uma nova crença. O dinheiro é sujo mesmo? Não. Por que ele é sujo? Né? Por que todas as vezes eu acho que o dinheiro vai fazer algo ruim? Por que todas as vezes quando eu entro dinheiro, eu tenho que colocar ele para fora, né? A pessoa vai lá e gasta, ganhou 20 vezes mais, foi lá e gastou 20 vezes mais. Porque é como se não pudesse ficar com aquilo, é como se não pudesse, né? Eu tenho que jogar isso fora. E muitas vezes a pessoa depois se arrepende, passa por diversos problemas, porque dentro dela tem várias crenças de que não é merecedora, de que aquilo é sujo, de que aquilo é algo ruim, de que aquilo é desonesto. Então, vamos escrever. Por que, gente, que isso é importante? Porque hoje nós temos que saber o seguinte, nós podemos ser seres independentes, nós devemos para o nosso bem, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para a nossa liberdade. E o dinheiro é uma parte importante porque ele vai atender às nossas necessidades básicas, não somente as básicas. E além de atender às nossas necessidades, ele pode sim ajudar outras pessoas. Tudo depende da forma como nós enxergamos. Então, vamos buscar, vamos saber que nós merecemos trabalhar com aquilo que gostamos, que nós merecemos mais, que a vida não é aqui para ficar, sabe, nessa coisa ruim, como se tudo tivesse ruim, como se fosse um sacrifício. Não é. Não é assim, gente. Então vamos entender de onde vem tudo isso. E hoje eu vou fazer eu estou fazendo uma série de vídeos essa semana falando da raiz de tudo isso, falando dessas 3 macroáreas, e hoje, às 20 horas aqui no YouTube, eu vou falar a respeito da questão financeira, eu vou falar muito mais a respeito, eu vou falar de onde vem tudo isso, então eu te convido também para assistir. Mas hoje, né, eu quero que você escreva essas crenças que você tem relacionadas à vida financeira e troque por uma fortalecedora, e depois assista o outro vídeo que eu vou colocar aqui em relação à questão financeira, como podemos modificar o nosso quadro atual. Nós só podemos modificar algo atual quando modificamos a nossa forma de enxergar o nosso mundo. Não depende de ninguém, depende sim de nós. E nós podemos fazer muito. Então vamos entender o que está por trás dessas crenças que nos limitam e que nos impede sim de caminhar. E isso vem lá de trás. Eu preciso primeiro saber o que tem por trás para que eu possa modificar esse comportamento, para que eu possa substituir. Então, o primeiro passo é entender. É esse o primeiro passo que eu peço para vocês. Entendam de onde vem isso, tá? E hoje,
Às 20 horas eu aguardo você aqui no YouTube. Convide as pessoas também, se inscrevam no canal. Gente, eu sempre faço vídeos com muito carinho. Então se inscrevam, mostrem a outras pessoas, porque eu quero ajudar a trabalhar essas 3 áreas da nossa vida e que causa assim, grande impacto, bom ou ruim. Tudo depende de nós entendermos o que está por trás, sabendo que hoje somos adultos e cabe a nós modificarmos esse contexto. Não importa o que fizeram conosco, o importante é o que a gente faz daquilo que fizeram conosco. Então, vamos modificar, está em nossas mãos. Vamos começar a abrir o nosso olhar para as possibilidades. A nossa mente foi criada para isso, pode ter certeza. O nosso cérebro, ele está aí, é uma máquina perfeita, justamente para resolver problemas, para aceitar desafios, para viver, não simplesmente para sobreviver e reclamar e acreditar em coisas que hoje já não condiz mais com a nossa realidade. Vamos modificar o nosso cenário. E a partir do momento que a gente busca modificar o nosso cenário, é só quando nós modificamos o nosso cenário interior. Então vamos ser realmente aí protagonistas da nossa história. Então às 20 horas, aguardo vocês para falar mais a respeito desse assunto e de tudo aquilo que podemos fazer para modificar esse contexto. O primeiro passo é esse, pedindo realmente que vocês escrevam tudo aquilo que te limita na vida financeira, tudo aquilo, toda a crença que você tem relacionada a dinheiro, tá? E do lado, escreva algo que fortalece, ou seja, uma outra crença, né? Escreveu lá, por exemplo, que todo rico é desonesto? Não, isso não é verdade, gente. As pessoas ricas que conseguem manter, que conseguem ali continuar crescendo, elas são honestas, elas precisam ser honestas. Até mesmo porque a desonestidade leva aonde? A prisão. E cedo ou mais tarde essas pessoas serão presas. Então os ricos são honestos, os que se mantêm são. E são pessoas boas sim que fazem um monte de caridade. Até porque eles têm condições de fazer essa caridade também material, porque também é uma forma de caridade. Não só existem várias formas, nós sempre podemos fazer. Mas a material também, porque às vezes a pessoa está com fome. Então ela precisa de ajuda ali material naquele momento, até pra gente, que a gente consiga ajudá-la de uma outra forma, primeiro nós temos que matar a fome dela. E isso quem vai nos proporcionar sim é o dinheiro, tá bom? Então vamos repensar a respeito e saber que o dinheiro pode sim e deve ser nosso amigo. Ele não é nosso inimigo, tá bom, gente? Então, hoje aguardo vocês às 20 horas. Até lá!